Olá, meus prezados. Já estamos aí com a tela compartilhada, né? É a segunda aula dessa segunda parte da disciplina de construções rurais. Nessa aula de hoje, então, nós vamos iniciar o estudo dos trabalhos de execução, né? Como os trabalhos de execução é a parte que mais demora, né? Toma mais tempo de uma construção, né? Dentro aí das técnicas construtivas, né? É a que toma mais tempo nosso, né? Então, nós vamos dividir em três partes, tá? Três aulas. Essa primeira aula vamos falar das fundações e das obras em concreto armado, tá? Nas outras duas, vamos fazer o complemento, então, dessa parte de trabalho de execução, né? Falando inicialmente das fundações, né? O que são fundações? Todo mundo sabe, né? São as obras enterradas, que ficam enterradas para garantir estabilidade à construção, né? Pegam a carga de toda a construção, né, e transmite ao solo. Por que nós temos que enterrar? Vocês sabem por quê? Tem dois motivos para enterrar as fundações. O primeiro motivo é de garantir estabilidade lateral, né? Evitar aquele escorregamento lateral, porque se você fizer muito próximo da superfície, por exemplo, a fundação, não afundar muito, pode acontecer do pilar, né, ou a parede inteira deslizar, né, lateralmente. Imagina também no declive, né, se você fizer a fundação com pouca profundidade, porque a casa vai escorregar morro abaixo, né? Então, o primeiro objetivo seria esse. O segundo é de eliminar a camada superficial, né? A camada superficial do solo geralmente é rica em matéria orgânica, né? Material mais frágil, né? Não tem tanta resistência, então visa tirar essa parte aí mais frágil aí, tá? Então você afunda ali para poder ir ao encontro de uma camada mais resistente. Nós temos vários tipos de fundações, viu, Gil? Nós temos aí dois grupos principais, são as fundações diretas ou rasas e as indiretas, que são as profundas. Tem aqui um diagramazinho para mostrar. No caso, então, as rasas ou diretas, né? Esse grupo aqui, ele é dividido em três tipos. É a sapata corrida, também chamada de contínua, sapata isolada ou descontínua e o radier, tá? O radier, que seria uma laje grande, né, debaixo de toda a construção, então, como se fosse uma laje. A sapata corrida é a única que pode ser feita sem concreto armado. Todas as outras têm que ser feitas com concreto armado, tá? Então, você pode ter uma sapata corrida simples, né, com pedra ou com alvenaria de tijolos maciços. A sapata isolada e radier tem que ser com concreto armado. Bom, já as fundações profundas, né, chamadas indiretas, temos dois tipos principais. Nós não vamos falar muito deles, como nós já falamos na última aula, não usamos muito em construção rural, né, estacas ou tubulões, né, fundações profundas. Começando falando aí da sapata corrida, né, ou fundação direta, contínua, né, que é o termo técnico, nós usamos mais para solos que têm leito resistente até 1 metro de profundidade. Elas geralmente são mais baratas, tá? São indicadas para construções de pequeno porte, não pode ter muita carga em cima. E tem que ter profundidade mínima, né? Tem que ter uma vala mínima, um buraco mínimo de 50 centímetros, não pode ser inferior, por causa daquela questão lá da estabilidade lateral que nós já falamos ainda agora. O que são as sapatas corridas, né? São valas, olha só, que são abertas no solo, né? Na projeção das paredes, ó. Então, aqui de baixo nós vamos ter essas valas lá. Essa aí é a parte superior, nós chamamos de viga baldrame, né? Em cima
da fundação. Então, você vai fazer em toda a parede, embaixo de toda a parede, você vai fazer uma vala, preencher com material. A abertura da vala, gente, ela tem que ter uma largura de, no mínimo, 40 centímetros, dependendo do tamanho da parede, né? Se for meio tijolo, pode ser 40 centímetros, ó, o tamanho da vala. Ou um tijolo inteiro, a largura da parede, aí faz um pouquinho maior. Quando o terreno é inclinado, igual está mostrando aqui, ó, nessa figura, você faz degraus. Olha aqui, ó, faz degraus para poder fazer a vala, o fundo da vala, tá? Mas a altura mínima em relação ao solo, essa altura mínima aqui, ó, em relação ao solo, que vai ser cortado, obviamente, para fazer a vala, não pode ser maior que 40 centímetros. O ideal, 50 centímetros, como nós já falamos anteriormente. Temos que fazer, depois da vala aberta, o apiloamento, que é a compactação do fundo da vala, né? E o enchimento pode ser feito com vários materiais, como nós já falamos. É o único tipo de fundação que permite usar materiais sem ser o concreto armado. Então, você pode fazer com concreto ciclópico, né, sem a armadura metálica. O concreto ciclópico, você vai pegar uma parte da brita, metade da brita, e usar pedra de mão, que é mais barato e também, tecnicamente, dá uma resistência à compressão ao material. Tá? Então, pedra de mão, as pedras de 10 centímetros, mais ou menos, de diâmetro, né? 10, 12, 15 centímetros, são as chamadas pedras de mão. Pode fazer com alvenaria de blocos de concreto argamassados ou de tijolos maciços, tá? Faltou até escrever aí tijolos maciços. Não pode ser furado, a gente já falou isso nas outras aulas já, por que não, né? Para dar resistência. E pode também ser feita com pedras sem argamassa. Você joga a pedra de mão lá, os pedaços de pedra de mão lá dentro da vala, depois dá uma assentada e joga uma camada de concreto depois por cima dessas pedras. Aqui é um exemplo usando concreto armado, né, que a gente pode fazer também com concreto armado no fundo da vala. A gente usa geralmente concreto magro. O que é concreto magro? Que vai pouco cimento, nós já falamos já. E quanto maiores forem os números, né, de areia e brita, né, no traço, no caso aí 1:3:6, 1:4:8, é maior quantidade de agregado do que de cimento. Você usa pouco cimento. O traço, por exemplo, 1:2:3, tem muito mais cimento do que nesses traços aí. A gente já até fez cálculo mostrando isso aí para vocês. Então, aqui um exemplo mostrando, né, você pode botar, então, aqui, ó, a armadura metálica, tem essas formas aqui de concreto, já vem já em formato de U, você já essas formas de concreto já pré-fabricadas, você joga o concreto em cima, né? Ou então você faz preenchimento de toda a vala com concreto, que aí fica mais caro, né? Fazendo o preenchimento de toda a vala com concreto. Nós temos, depois, né, do preenchimento da vala, a gente faz, né, a gente pode fazer o assentamento do alicerce com tijolos, né, também, que a gente explicou, mas tem que ser tijolo maciço. Esse preenchimento, então, é feito com tijolo maciço, e o traço da argamassa para assentar esses tijolos é 1:4 ou 1:3 também. Tá, gente? Bom, depois que você faz o preenchimento da vala, e essa parte de baixo aqui, né, essa parte de baixo é a vala, você faz aqui um levantamento com uma medida menor, né, do que a vala, uma largura menor, que é chamado baldrame. Então, olha, eu vou fazer até um desenho aqui do lado. Ficou feio aqui, vamos fazer do lado. Toda a nossa sapata corrida, ela vai ter a vala, que é essa parte aqui, né? E em cima da vala vai vir com uma dimensão um pouquinho menor, chamado baldrame. Então, qual a função do baldrame? A função é essa aqui, ó, é de elevar o nível. Então, geralmente, nós colocamos, olha só, vamos supor que o terreno está nesse nível aqui, do lado esquerdo, tá? Nós colocamos
o nosso alicerce, que é a parte de baixo, passando um pouquinho do nível do terreno, e o baldrame ainda um pouco mais. Né? Para quê, gente, que a gente faz isso aqui? Para você ter o nível da construção, que eu botei aqui agora, né? Que não está aparecendo, está no limite aqui, você fazer o nível da construção acima do nível do terreno. Isso é importante, por exemplo, na questão da umidade. Né? Então, sempre fazer isso aí. Você pode usar brocas, que são essas estruturas aqui, faz furo, depois joga concreto, pode ser até broca com concreto armado. Pode fazer as brocas no fundo da vala, quando você quer dar uma garantia maior de estabilidade. Né? Então, você aprofunda mais a sua fundação, tá bom? E, por fim, vou falar da cinta de amarração, que vai no baldrame, naquela parte superior. É muito importante toda a construção ter cinta de amarração para você ter um travamento das paredes na parte de baixo. É importante você ter em cima das paredes e na parte de baixo, que no caso vai ser no baldrame. Por isso que muita gente chama também o baldrame de viga baldrame, tá? Então, como eu falei, a função das cintas é a amarração do alicerce e distribuir melhor as cargas que vêm em cima ali. Então, aqui tem exemplo sem cinta de amarração, né? De um baldrame, né? Sem cinta de amarração. E aqui o baldrame com cinta de amarração, feito aqui de concreto armado. A cinta é uma viga, né? De concreto armado. Está aqui ela aqui, com 2, 3 e 4 pernas. Hoje, eu recomendo se fazer de 4, né? Ficar o formato mais certinho. Até há pouco tempo fazia de 3, de 2, mas não é muito recomendável mais fazer de 2, tá bom? Vamos falar agora das sapatas isoladas ou tecnicamente chamadas fundações diretas descontínuas. Então, quando você tem o leito resistente só abaixo de 1 metro, vamos supor que está 2, 3 metros de profundidade, fica inviável, fica caro fazer a sapata corrida. Então, a gente vai partir para a sapata isolada, né, que você vai ter, então, fundação abaixo apenas 2 pilares da construção. Elas vão até 5 metros, está aqui o exemplo para vocês verem. Essa aqui é a sapata, tá? Ela tem formato piramidal. Tá? Quais são os itens que compõem também, além da sapata propriamente dita, né? Essa fundação? Tem o toco do pilar. Esse aqui é o toco do pilar, olha só. Vou mostrar aqui na outra sapata, olha aqui. Ó. Esse complemento da sapata que une até o pilar. Né? Então, esse prolongamento da sapata nós chamamos de toco do pilar. E tem a viga baldrame, que é essa viga aqui, ó, que amarra todos os pilares. Né? Amarra todos os pilares. Então, como a gente já falou, né? Essa cinta de amarração ela dá uma abraçada e permite, então, que evite a abertura das paredes na parte de baixo. Tá? Distribuindo melhor o peso também, como nós já falamos. Não deve ser feita com mais de 5 metros de profundidade, que aí fica muito caro também, aí fica inviável. Acima de 5 metros, te recomendo fazer, então, fundação profunda. Geralmente, as construções não passam, dependendo do tipo de solo, não passa de 3 metros de profundidade. Geralmente são de seção quadrada, né? Mais comum. Né? Tem que observar o toco do pilar. O toco do pilar não pode ser muito alto, não, viu, gente? Tem uma profundidade reduzida, porque ele é esbelto, né? Fino, para evitar qualquer quebra aqui. Então, tem que observar essa questão também. Nós sempre fazemos essas fundações com concreto, tá? Concreto pode ser concreto simples ou concreto armado. Geralmente faz com concreto armado porque gasta-se menos material, economiza mais. Tá? Por quê? Porque quando você faz de concreto simples, olha aqui, ó, a altura, né? A altura tem que ser maior, né, daquele bloco.
Não sei se tem desenho aqui mostrando, mas eu posso fazer aqui um desenho. Por exemplo, se essa aqui for, essa aqui que está no desenho, uma de concreto armado, a de concreto simples teria que ter essa altura aqui, ó. Ó. Deu para entender? Teria que ser maior. E aí, então, olha o gasto, maior gasto de concreto aí. Então, por isso que recomenda-se fazer com concreto armado. Aqui é a sequência, vocês vão dar uma lida aí, passo a passo, para a execução das sapatas. Vou falar só os passos principais, né? Você vai fazer o buraco até a profundidade escolhida, vai compactar o fundo, né? Geralmente com um lastrozinho de concreto ali no fundo. Depois você vem com a sapata. A sapata pode ser pré-moldada, você pode moldar, né? Fazer a forma fora, ou pode fazer lá dentro mesmo, jogando concreto ali dentro. Sempre tomando cuidado, que a gente sempre fala, de não jogar numa altura muito grande, para evitar segregação, né? Todos os tópicos que nós já falamos no item de concreto armado. Você faz a forma ali e concreto. Depois que secar, depois de passar ali alguns dias, né? Geralmente no mínimo 3, você tira as formas e preenche o solo que você retirou, joga lá dentro, compactando, né? Bom, você pode usar também sapata com concreto ciclópico, né, que é a pedra de mão que a gente falou, né, você põe 40%, 50% de pedra de mão, substituindo a brita, o volume da brita. Mas também não é recomendável, ficar mais barato do que concreto simples, né? E aí você vai ter que fazer mais gasto também de concreto, porque a gente já falou, né? Tem que ter uma altura maior esse sapato. Para fechar aí, então, as fundações rasas, vamos falar dos radiês, né? Que é como se fosse uma laje, né? Que você passa por baixo de toda a construção. Está mostrando aqui, ó. Essa laje aqui, então, ela vai pegar as cargas de toda a construção e transmitir ao solo. Geralmente tem 30, 40, 50 centímetros, geralmente, de espessura. É mais cara que sapata corrida e sapata isolada. É bem mais cara. Mas, às vezes é uma solução quando você tem um solo muito frágil, não resiste carga. Fica mais barato que a fundação profunda, na maioria das vezes. Tá? Então, isso aqui é quando você tem algum impedimento. Sobre as fundações profundas, não vou falar muito a respeito disso, como nós já explicamos. Elas têm que ser feitas, né, assim como o ensaio SPT lá, né, tem que ser uma firma especializada, registrada no CREA, para fazer essas operações. Tem as estacas, pode ser pré-moldadas ou moldadas em loco. Elas descarregam a carga não só na ponta aqui, então uma diferença até das fundações rasas é que a carga ela é distribuída lateralmente aqui, olha aqui, ó, igual está mostrando certinho, por esse atrito lateral. Ela vai distribuindo, então, lateralmente. Lá na ponta chega pouca carga, na verdade, né? Então, essas aí são as estacas. E tem os tubulões também, que são tipos também de fundações profundas, só que a diferença é que, ao invés de ser cravadas, né, ou concretadas, no meio de perfuração de, de um, de um como é que fala? De materiais de sondagem, né, faz buraco ali no solo, de furos, né, com equipamentos, você faz o tubulão com trabalho humano, de 60, 80 centímetros ou 1 metro de diâmetro, e joga o concreto lá dentro depois, né, com a armadura metálica já colocada. Para fechar, então, essa aula, falar aí das obras em concreto armado. Vai ser bem rápido também, que a gente já teve o capítulo de concreto armado. Muitas coisas vão ser repetidas aqui. Só lembrando que as obras de concreto armado são as chamadas também estruturas,
né? Quais são as estruturas, né? As 4 partes que compõem a estrutura de uma construção: pilar, viga, laje e sapato, né? Na ordem, de baixo para cima, né? Está o sapato, né? A fundação, no caso, fundação, o pilar, a viga e a laje, se tiver laje na construção. Sobre a laje maciça, a gente já falou sobre ela bastante, né? Tem a função de suportar cargas perpendiculares pelas suas maiores dimensões, né? Nós usamos muito para forro, para piso, para parede de reservatório, né? São as aplicações principais. Elas podem ser simples, né? Ou contínuas, nós já explicamos já. Quando ela é simples, também chamada de isolada, né? Ela só passa num cômodo, só tem um cômodo que tem laje. Quando ela é contínua, ela tem o quê, gente? Quando ela é contínua, ela passa por vários cômodos, né? Passa, então, por várias paredes. Então, vai precisar daquele ferro negativo que a gente já falou já, né? Espessura mínima da laje maciça, 5 centímetros, e 7 a 8 centímetros, é o ideal. E de 8 a 10 se ela for servir de piso, se tiver o segundo pavimento lá, com trânsito. Tá? Tem a questão da relação dos vãos, né? A e B, comprimento versus largura. Aí vai definir a forma, né? Se for maior que 2, é uma forma mais retangular, aí você faz a, a armadura numa direção só, e se ela for mais quadrada, né? Você faz cruzado. Tá bom? Armadura cruzada. Já falamos bastante sobre isso. Aqui tem a questão, então, sobre os apoios intermediários, a presença do ferro negativo em cima, né? A laje, que é importante. E interessante também que quando você tem, olha aqui, o marquise, né? Prolongamento da laje para fora da parede externa, também é importante você prolongar o ferro negativo também, para ajudar a garantir aquele balanço ali, fixar aquele balanço. Temos também as chamadas lajes pré-fabricadas, que nós não falamos sobre elas lá naquele capítulo de concreto armado. Essas são as mais comuns que a gente vê no dia a dia, né? São vigotas feitas de concreto armado. Essas vigotas aqui são as peças finas, né, compridas, e entre elas se encaixa essas peças aí, pode ser de cerâmica ou de isopor. O pessoal usa muito isopor hoje em dia, que fica mais leve e também ajuda na questão da isolamento térmico e acústico, né, da construção. E depois que você então coloca as vigotas e as lajotas, né, encaixadas entre elas, você vem com uma camada aqui de concreto de mais ou menos 3 a 5 centímetros. Né? Aí está falando 3 a 4, né? Pode ser chegar até 5 centímetros de espessura. Então, as vigotas elas são distribuídas sempre pela direção do menor vão. Então, se você tem lá um cômodo com 4 por 3, você vai botar na direção de 3 metros, você não vai botar na direção de 4 metros. Só se tiver alguma justificativa lá no projeto, do dinheiro, mas geralmente coloca na direção do menor vão. Quando você tem vão superior a 1,70 m, tem que ter escoramento embaixo. Tá? Inclusive, a gente faz um arqueamento para cima, coloca o escoramento, a gente vai falar já já, que é contra a flecha, para quando estiver secando e aí dá um embargamento, dá uma flecha embaixo, aí fica mais ou menos nivelada a laje. Então, vão superiores a 1,70 m precisa de escoramento. Um banheiro tem, vamos supor, 1,2 metros de largura. Não precisa de escoramento, tá, gente? Embora, se quiser botar, para garantir, pode botar também. Tá bom? Geralmente o pessoal coloca também só por garantia. Vamos ver aqui o que tem mais importante. Aí
vão dar uma vida depois, né? Questão da, quando você coloca, então, o escoramento, né? Você empurra um pouquinho para cima para evitar aquela barriga, que é chamada flecha, quando ela estiver secando. Sobre isso aqui, acho que não há tanta necessidade de a gente aprofundar, né? Tem aí, tem dois tipos de bigotas, né? Tem a laje treliça, que é esse tipo aí, tem essa ferragem exposta aqui, e tem o outro tipo, que é aquela lá que você já tem toda ela já bonitinha no concreto, já, inclusive a treliça fica protegida ali dentro do concreto, né? As bigotas já protegidas. Sobre as vigas também, já falamos já no outro capítulo de concreto armado, falamos bastante, né? Ela geralmente tem seção retangular, né? E recebe as cargas das lajes, quando tem laje, né? Ou do telhado, né? E transmite para os pilares. A gente já falou que o problema maior da viga é aqui no centro, na parte de baixo, então por isso que tem que ter um reforço aí, uma ferragem. O concreto simples não resiste à tração, e aí tem muitos esforços de tração. Tem outro problema também, que a gente já falou, que é perto dos apoios, que são esses esforços aqui em 45 graus, que é o cisalhamento. Então, uma viga ela tem que ser armada pensando nisso aí. A gente já falou bem da armação de vigas, não vou repetir, é só voltar lá no capítulo. Tá? Aqui está até explicando melhor as posições aí das vigas, das ferragens na viga. Pilar também, a gente já falou bastante sobre pilares, né? O pilar, o problema maior do pilar é a flambagem, mas aí os estribos resistem bem a esses esforços de flambagem. É mais ou menos uma receita de bolo, como eu já falei para vocês, né? Os pilares, então, você tem ali 4 barras principais, geralmente de 10 milímetros, de 3/8, né? 10 milímetros, amarradas com ferros de 5 milímetros, que são os estribos. O espaçamento dos estribos é em torno de 20 centímetros. Tá? E só para fechar, falar um pouquinho das formas. Né? Faltou aí, estou vendo agora, o acento circunflexo aí no O, né? Formas, ficou formas, né? Está errado. Então, as formas para concreto armado, né? O que elas devem ter? Devem obedecer rigorosamente a seção, né? Se a viga, por exemplo, tem dimensão de 20 por 30, a parte interna da forma tem que ter 20 por 30 para você jogar o concreto ali. Tá? Tem que resistir aos esforços, então tem que ser material resistente, né? Evitar escorrimento, tem que ser bem fechadinho e permitir fácil desformo. Os materiais, né? A madeira é o que a gente usa mais, então, no dia a dia a gente vê mais a madeira, né? Questões aí de uso da madeira principais é o custo, a trabalhabilidade, qualquer profissional trabalha bem, sabe trabalhar com a madeira, e mão de obra, né? Também não precisa de como o item anterior já está explicando isso aí, né? Precisa de uma mão de obra especializada. Desvantagem é que você tem alta perda, você usa ali 1, 2 vezes no máximo, né? Então o reaproveitamento é baixo. Ela pode lascar, você tem que trocar, e o material fica pesado, né, com o passar do tempo e com o empenamento também. Nós temos então aí, ó, do lado esquerdo, a forma de madeira, né, um exemplo do uso de forma madeira, e aqui do lado direito a metálica. A gente usa muita forma metálica. Faltou aqui, ó, vou botar lá, ó, forma. Né? A empreiteira usa muito, né? Por quê? Porque faz muito, sempre está trabalhando, né? Então você tem um reaproveitamento elevado. É de relativamente fácil manuseio, mas tem que ter algumas técnicas, né? E é isso aí. Aqui também, aqui uma tabela usando aí formas para concreto, o prazo de retirada de acordo com o tipo de cimento. Se for o CP1, né, ou até mesmo CP3, né?
CP2 geralmente seca mais rápido que CP3. Então, ó, CP1, CP3, ó, você precisa deixar 3 dias, se for para parede, pilar. Se for CP5, aquele de alta resistência inicial, 2 dias já pode desenformar. Vocês verem, então, porque ele é usado em obras que precisa de rapidez. Olha aqui, por exemplo, arcos, né, de faces inferiores de vigas. Você deixar, às vezes, 28 dias, CP1, CP3, e CP5, 10 dias já pode retirar. Olha a diferença, né? Laje grossa, olha só, 21 dias contra 7. Então, CP5 tem essas vantagens. Sobre a concretagem, né, tem alguns fatores aí importantes, por exemplo, as juntas de concretagem, é importante deixar para poder evitar as famosas rachaduras, né? Depois vocês dêem uma lida aí, tem material lá no nosso cigarro. Vamos ver aqui o que eu tenho mais a falar sobre isso. Aqui é a ordem, né, de concretagem, você faz primeiro a forma, depois coloca a armadura na posição certinha, né, primeiro os pilares, depois você concreta os pilares, depois de concretado, tirou a forma, você faz, então, a armadura, coloca a armadura na posição certa das vigas e lajes e concreta as vigas e lajes simultaneamente, se a laje for maciça, tá? Se ela for pré-fabricada, você faz a viga primeiro e coloca a laje pré-fabricada depois. Agora sim, falando das juntas de concretagem, é necessário deixar essas juntas para evitar rachaduras, né? Tem juntas de dilatação e juntas de construção. As juntas de dilatação permitem deslocamentos em função da retração, né, da placa de concreto. Se você tiver uma placa muito grande sem essas juntas, a placa vai rachar, tá? No contato entre elas, como está mostrando aqui. Então é isso, é importante ter essas juntas aí. Depois de uma lida lá no nosso material, que está explicando melhor sobre a função dessas juntas. Então é isso aí por hoje, tá? Essa primeira parte do trabalho de execução. Na próxima aula, vamos falar do levantamento de parede e telhado. Valeu, pessoal.